Leituras das Palavras de Deus Todo-Poderoso. As responsabilidades dos líderes e dos obreiros. As responsabilidades dos líderes e dos obreiros. 28. Que outras manifestações as pessoas covardes têm? Essas pessoas podem negar e renunciar ao nome de Deus a qualquer momento, trair a Deus a qualquer momento e se tornar um Judas a qualquer momento. Pessoas covardes não são dignas de entrar no reino dos céus. Não é esse o caso? Qual é a fraqueza fatal das pessoas covardes? Essas pessoas se deixam levar pela vida de forma ignóbil, cobiçam a vida e temem a morte. O medo da morte é sua fraqueza fatal. Contanto que não as façam morrer, elas estão dispostas a fazer qualquer coisa. Seja se tornar um Judas, um filho da destruição, ou ser amaldiçoadas. Elas estão dispostas a fazer qualquer coisa, desde que possam viver. Viver é seu maior objetivo. Não importa quanto você comunique que a vida e a morte das pessoas estão nas mãos de Deus, que Deus controla, tem soberania sobre a sina das pessoas e a orquestra, e que as pessoas devem se submeter aos arranjos e às orquestrações de Deus, elas não acreditam nem aceitam essas palavras. Elas acham somente que essa é uma oportunidade rara de renascer como um humano. Portanto, definitivamente, elas não podem morrer. Também acham que, quando morrerem e sua carne perecer, sua alma renascerá como um animal ou se tornará um fantasma errante e que nunca mais elas terão a chance de renascer como um humano. Portanto, elas têm um medo excepcional da morte. Para elas, a morte é um desastre catastrófico, não uma boa oportunidade para a próxima reencarnação, nem um novo começo para outro renascimento. Portanto, elas não poupam custos para preservar sua vida. Mesmo que isso signifique trair outras pessoas ou causar algum tipo de dano ao trabalho da igreja, elas não hesitarão em fazer isso. E mesmo que isso signifique renunciar ao nome de Deus, elas não se importam com as consequências. Elas só se preocupam em viver em segurança. Que tipo de pessoa é essa? São pessoas desprezíveis que prolongam uma existência ignóbil. Vivem sem dignidade ou integridade, dispostas a fazer qualquer coisa apenas para permanecer vivas. Rebaixam-se a qualquer nível inferior. Algumas pessoas já calcularam em seu coração o que farão antes mesmo de enfrentar um ambiente perigoso. Se eu for preso, simplesmente falarei. Quando o grande dragão vermelho tortura, ameaça e intimida vocês, forçando-os a trair a igreja, todos vocês se recusam a dizer uma palavra. Bem, eu não sou tão tolo quanto vocês, que preferem suportar dor física a falar. Eu falaria antes mesmo de ser espancado ou intimidado. Vejam como sou inteligente. Como diz o ditado, um homem sábio se submete às circunstâncias. O que há de tão ruim em eu trair os irmãos da igreja? Todo mundo tem que ser egoísta, certo? Não é tolice não cuidar de si mesmo? Antes de qualquer coisa acontecer, elas já planejaram como se proteger. Elas já pensaram em tudo isso há muito tempo. Qual é seu credo sobre como se conduzem? Por que uma pessoa dificultaria a vida para si mesma?
Por que ser tão teimosa? Só se eu for bom comigo mesmo, esta vida não terá sido vivida em vão. Esse é seu credo para sua conduta. Elas não têm limites morais. O que vocês acham que deve ser feito com pessoas desse tipo? Se tais pessoas forem descobertas, elas devem ser removidas com sabedoria. Elas são bombas relógio. Exatamente. Elas são bombas relógio. Elas são totalmente covardes. E, quando o perigo chegar, elas entregarão a igreja. Se alguém tiver humanidade normal, ele usará métodos sábios para reagir a ambientes perigosos e terá fé real em Deus. Ele não permitirá que a participação em reuniões ou o desempenho de seu dever sejam impedidos, e fará o possível para se despender por Deus com base em sua estatura e circunstâncias. Essa é a revelação da humanidade normal. Mas as pessoas covardes prezam especialmente sua vida. Elas cobiçam a vida e temem a morte. Valorizam sua vida acima de tudo. Elas não têm fé real em Deus e não conseguem ver que Deus tem soberania sobre tudo. Portanto, quando confrontadas com perseguição, elas são reveladas naturalmente como pessoas covardes. As pessoas covardes, a fim de se proteger, podem se tornar um Judas. Tais pessoas são elementos perigosos, são indivíduos aterrorizantes. A igreja não pode, de forma alguma, atribuir-lhes algum trabalho, nem permitir que desempenhem algum dever. Caso contrário, se elas se engajassem em traição, o dano ao trabalho da igreja seria grande demais. Isso causaria mais mal do que bem. Como se manifesta a desconfiança das pessoas que são covardes e desconfiadas? Algumas pessoas nunca conseguem ver claramente os vários aspectos do trabalho da casa de Deus. Elas não sabem que obra Deus está fazendo exatamente, nem se as palavras que Deus fala são a verdade. Elas não têm compreensão nem ponto de vista corretos sobre essas coisas. Portanto, não podem confirmar o que, exatamente, está sendo feito no trabalho da casa de Deus. Que resultados esse trabalho visa alcançar, ou se ele é feito com o propósito de salvar as pessoas. Elas não conseguem ver nenhuma dessas coisas com clareza. Elas também não têm clareza sobre o que é a igreja. Não importa quantos sermões ouçam, elas não entendem nem um pouco da verdade. Elas sempre têm dúvidas sobre os irmãos desempenhando deveres e pensam consigo: essas pessoas estão sempre ocupadas. Elas vêm e vão todos os dias. O que, exatamente, estão fazendo? Especialmente dentro do contexto de crer em Deus e de desempenhar deveres no país do grande dragão vermelho, os líderes e os obreiros se comunicam e discutem certos itens do trabalho da igreja, como o trabalho administrativo, o trabalho de pessoal, o trabalho de assuntos gerais e, especialmente, algum trabalho que envolva assumir riscos, sem permitir que os irmãos comuns saibam dessas coisas. Isso os protege, não os prejudica. Entretanto, algumas pessoas não entendem isso e sempre querem fazer perguntas sobre essas coisas. Por exemplo, elas perguntam onde os livros são impressos ou onde certos líderes e obreiros estão hospedados. Saber essas coisas traria benefícios para você? Você perde alguma coisa por não saber essas coisas? Não saber essas coisas
não afeta seu comer e beber das palavras de Deus. Não o afeta em obter a verdade e certamente não impede sua entrada na vida ou a transformação do seu caráter. Portanto, não é desnecessário que você faça perguntas sobre essas questões e as investigue. Algumas pessoas anfitriãs sempre desconfiam. Quando os líderes e os obreiros não as deixam a par de sua comunhão e das discussões sobre o trabalho da igreja, elas pensam: por que os líderes e os obreiros estão sempre se reunindo e se comunicando sem que eu saiba? Que atividades estão fazendo? Elas não têm acesso às informações pessoais de alguns líderes e obreiros e começam a se perguntar: por que eles não me informam sobre isso? Não sei seu nome, onde moram, nem qual é sua situação real. Essas pessoas poderiam me iludir ou me prejudicar enquanto me guiam na minha crença em Deus? Há também alguns tipos delicados de trabalho, como o trabalho que envolve ofertas ou algum trabalho perigoso. Essas são as coisas sobre as quais não se deveria fazer perguntas em primeiro lugar, mas essas pessoas sempre querem fazer perguntas sobre elas. Quando os outros não lhes dão respostas, elas ficam ainda mais desconfiadas. Em particular, há algumas pessoas que nunca tiveram muita fé em Deus para começar. Quando passam a acreditar em Deus, elas veem que os negócios da família estão indo melhor e os membros da família estão saudáveis, e acham que isso é graça e bênção de Deus. Por causa dessa felicidade passageira, elas ofertam um pouco de dinheiro, mas então começam a se perguntar: onde o dinheiro que ofertei foi gasto? Foi usado para trabalho de igreja? Foi investido em negócios ou usado para atividades ilegais? Elas sempre querem fazer perguntas e descobrir essas coisas, e sempre querem ir a fundo nessas questões. As dúvidas de algumas pessoas são ainda mais fortes. Por exemplo, quando a igreja compra algum equipamento ou aparelho devido às necessidades do trabalho, ou quando fornece algum cuidado e assistência para a vida diária daqueles que desempenham um dever, esse tipo de pessoa desconfiada sempre suspeita: o dinheiro está sendo gasto em tantas áreas diferentes. De onde ele vem? A igreja também está fazendo algum tipo de negócio? Ela tem um patrocinador rico ou algum tipo de apoiador poderoso nos bastidores? Existe algum grupo apoiando a igreja? Especialmente quando são expostas a alguns rumores infundados e palavras diabólicas das autoridades que difamam a igreja. Alegações de que fulano de tal da igreja cometeu assassinato e violou a lei, de que Beltrano de tal é um criminoso procurado pelo Estado, de que Cicrano de tal fugiu para o exterior com uma enorme soma de dinheiro, e assim por diante. As dúvidas dessas pessoas sobre a igreja e a obra de Deus ficam ainda mais fortes. Essas pessoas têm um pensamento normal? Elas conseguem ver claramente os princípios que os crentes devem seguir? A maioria das pessoas, quando tem certeza de que isso é obra de Deus, não tem mais dúvidas sobre Deus. Não importa quais problemas ou quais tipos de pessoas apareçam na igreja, elas são capazes de abordá-los de acordo com as palavras de Deus. Mesmo que pessoas malignas ou anticristos causem perturbações, elas conseguem compreender isso corretamente. Elas nunca desconfiam de Deus ou da obra de Deus, nem da igreja ou da casa de Deus. No máximo,
podem ter opiniões sobre certos indivíduos ou algumas noções sobre a obra de Deus, mas conseguem resolver isso gradualmente por meio da vida de igreja. Mas as pessoas desconfiadas são diferentes. Desde o início de sua crença em Deus, elas abrigam suspeitas e todos os tipos de noções. Elas não têm certeza de que as palavras de Deus são a verdade. Não têm certeza de que Deus expressar essas palavras é obra de Deus. E, mais ainda, não têm certeza de que os irmãos que se reúnem são a Igreja de Deus. Elas abrigam suspeitas constantemente e sempre procuram evidências factuais para provar que suas suspeitas estão corretas. Que tipo de atitude é essa? Você acha que pessoas com esse tipo de atitude conseguem entender a verdade em sua crença em Deus? Elas nunca serão capazes de entender a verdade. Em que elas mais se concentram em seu coração? Elas estão sempre ponderando: quem são essas pessoas? Isso é algum tipo de organização social? Embora a casa de Deus proveja o sustento dessas pessoas enquanto eu as hospedo, ainda assim corro um risco por ser seu anfitrião. Então, Deus se lembrará das minhas boas ações? Se Deus não se lembrar delas, minha hospedagem não terá sido em vão? Elas sempre têm essas dúvidas no coração. Você acha que elas hospedam os irmãos de bom grado? Elas fazem isso tão somente pelo desejo de receber bênçãos, ao mesmo tempo que estão cheias de dúvidas. Especialmente quando ouvem algumas coisas que não conseguem ver claramente e que consideram ser negativas de acordo com suas noções, as dúvidas em seu coração aumentam. Por exemplo, durante as reuniões, alguém pode levantar tópicos que envolvem as ações do regime do grande dragão vermelho e os semblantes feios dos reis demônios. Ou, às vezes, a comunhão sobre a verdade toca na opressão e nas prisões realizadas pelo grande dragão vermelho, e na natureza essência do grande dragão vermelho, e assim por diante. Esses tópicos não envolvem política, na verdade. Eles apenas ajudam as pessoas a aprender a discernir o grande dragão vermelho e a ver a face dele claramente, para que possam vir a odiar e rejeitar o grande dragão vermelho e não mais ser constrangidas e amarradas pela influência de Satanás. Mas quando as pessoas desconfiadas ouvem esses tópicos, elas ficam acovardadas e assustadas. Essas pessoas estão até discutindo política. Não são criminosos políticos? Não são contra-revolucionários? Esses tópicos são delicados demais. Rápido, fechem as janelas, tranquem o portão, desconectem a internet e as linhas telefônicas. Se o governo ouvir isso, poderemos ter grandes problemas. Com certeza, seríamos condenados à prisão perpétua. Elas não se dispõem a ouvir tais tópicos e tentarão de todas as formas interromper a comunhão para impedir que eles sejam discutidos. Elas pensam consigo: que tipo de trabalho essas pessoas fazem, exatamente? Dizem que Deus não se envolve em política humana. Então, por que essas pessoas estão falando sobre política? Os crentes não deveriam falar apenas sobre assuntos relacionados à crença em Deus? Por que eles estão discutindo essas coisas? Isso não é se meter em encrenca? Se eles quiserem falar sobre essas coisas, podem falar onde quiserem, mas não devem falar na minha casa. Não quero pegar carona nisso. Elas não conseguem ver nada com clareza.
Quando ouvem alguns rumores fabricados pelo governo, não só não conseguem discerni-los, como suas dúvidas ficam ainda mais fortes. Se elas ficassem desconfiadas e céticas frequentemente em relação ao grupo de demônios no poder ou às forças dos anticristos e seitas de espíritos malignos dentro da religião, isso realmente as ajudaria a se proteger. Mas na igreja em que Deus opera, Ele tem expressado tanta verdade e, ainda assim, elas não conseguem entendê-la e não conseguem determinar que esse é o caminho verdadeiro. Depois de ouvir sermões por tanto tempo e ver Deus falar tanto, sua desconfiança continua irresolvida e suas noções e imaginações não foram erradicadas. É evidente que seu calibre é baixo demais, que elas não têm nenhuma capacidade de compreensão e que não são pessoas que buscam a verdade. Desde o início de sua crença em Deus, elas nunca acreditaram que Deus tem soberania sobre tudo e nunca acreditaram que todas as palavras de Deus são a verdade. Menos ainda, acreditaram que o trabalho da casa de Deus é totalmente conduzido pelo Espírito Santo. Como resultado, tudo as deixa em dúvida. Por exemplo, ao comunicar o discernimento de diferentes tipos de pessoas durante as reuniões, podemos falar sobre como os anticristos desorientam as pessoas, ou que algumas pessoas não fazem nenhum trabalho real, a despeito de tudo que consomem e desfrutam ser provido usando as ofertas de Deus, o que constitui viver à custa da igreja. Ou que algumas pessoas roubam ou desperdiçam ofertas. Ou que certos indivíduos na igreja se engajam em atividades licenciosas. Ou que algumas pessoas, ao pregar o Evangelho, fazem coisas que desonram a Deus. Discutimos essas questões para que as pessoas possam aprender a discernir os outros e para que possam ver as pessoas e as coisas de acordo com as palavras de Deus e as verdades princípios, extrair lições e aprender com essas coisas, e evitar ser desorientadas ou constrangidas pelos outros. No entanto, quando pessoas desconfiadas ouvem essas coisas, elas dizem: "Ah, não, esta é a casa de Deus, o lugar em que a obra de Deus é realizada. Como tais coisas poderiam acontecer aqui? Parece que eu estava certo ao ficar desconfiado antes. Preciso ser ainda mais cuidadoso de agora em diante. As pessoas não são confiáveis, e a casa de Deus também não é confiável. Então Deus é confiável? Quem sabe? Talvez Deus também não seja confiável." Vejam, elas não entendem a verdade, nem conseguem compreendê-la. Não importa qual aspecto da verdade seja comunicado pela casa de Deus, a que conclusão elas sempre chegam, no final? Que elas estavam certas em desconfiar durante todos esses anos e que isso não era desnecessário. Se aqueles que buscam a verdade e têm o pensamento da humanidade normal ouvem essas coisas, eles conseguem tratá-las corretamente. Em um aspecto, seus horizontes são ampliados e eles ganham discernimento com essas coisas. Em outro aspecto, eles podem extrair lições e aprender com essas coisas e entender que as pessoas não podem seguir outras pessoas, que precisam discernir os outros e entender mais da verdade, e que alguém pode ser desorientado a qualquer momento e em qualquer lugar se não entender a verdade, e que, uma vez que entendam a verdade e tenham estatura, elas não serão constrangidas, desorientadas
ou controladas pelos outros. Pessoas desconfiadas, porém, nunca pensam dessa forma. Quanto mais a casa de Deus comunica o discernimento de diferentes tipos de pessoas e assuntos, mais elas sentem que suas suspeitas estão corretas e que foram confirmadas. Vejam, eu sou o mais esperto. Ainda bem que fui cauteloso. As pessoas costumam dizer que fico suspeitando e sou desconfiado, mas os fatos provam que eu estava certo em desconfiar. Vejam como todos vocês são tolos. Em sua crença em Deus, vocês só sabem desempenhar seus deveres e falar sobre seu conhecimento experiencial. Isso serve para quê? Isso pode proteger você? Não. Não importa que situações enfrente, você só poderá se proteger se for mais cauteloso e questionar mais as coisas. Você precisa se proteger de todos. Não se pode confiar em ninguém mais do que em si mesmo, nem mesmo em seus próprios pais. Digam-me, que tipo de pessoa é essa? Ela é uma crente em Deus? Não importa que tipo de trabalho a casa de Deus comunique ou que tipos de pessoas ela discirna. E independentemente dos ambientes que Deus estabelece para as pessoas, o propósito é que o povo escolhido de Deus aprenda lições com essas coisas, que receba treinamento no reino de uma maneira mais prática e que, por meio dessas lições práticas, venha a entender a verdade e ganhe discernimento em relação às pessoas. Veja as pessoas e várias coisas com clareza e, assim, entenda melhor a quais pessoas, eventos e coisas reais as palavras e verdades que Deus expressa se referem. Mas as pessoas desconfiadas não são apenas incapazes de aprender alguma lição com essas coisas. Ao contrário, elas se tornam ainda mais desconfiadas e astutas. Algumas pessoas desconfiadas, sempre que dizem ou fazem algo na casa de Deus, são sempre extremamente cautelosas, pois temem constantemente que os irmãos ou os líderes e obreiros as podarão ou até as atormentarão. Elas dizem: se eu parar de acreditar em Deus e sair da igreja, a igreja retaliará contra mim? Elas deveriam ficar tranquilas quanto a isso. Se um descrente sai da igreja, isso é uma ocasião feliz para todas as partes. Isso beneficia a todos. Portanto, se você quiser sair da igreja ou desistir do seu dever para voltar para casa e viver sua vida, você deveria falar sobre isso com ousadia e sem preocupações. Você também pode escrever uma declaração, dizendo: a partir de tal e tal data, deixo oficialmente a Igreja de Deus Todo-Poderoso e me retiro das fileiras daqueles que desempenham um dever. Isso é completamente permitido. As portas da casa de Deus estão abertas e você pode partir com ousadia, sem recear que alguém retaliará contra você. Você não precisa temer nem desconfiar. Você vê alguma pessoa maligna entre essas pessoas na igreja? De forma alguma. Mesmo que haja pessoas malignas, elas precisam ser expurgadas. A maioria das pessoas é bem comportada e gosta de trilhar a senda certa na vida. Retaliar ou prejudicar os outros viola as verdades princípios, e elas jamais poderiam fazer tal coisa. O que vocês acham que há de errado em como as pessoas desconfiadas se conduzem? Elas têm apenas uma mente desconfiada, mas não têm inteligência. Elas acreditam que sua mente astuta
enganosa e desconfiada é a forma mais elevada de sabedoria quando se trata de como se conduzem. Elas não se interessam pelas verdades princípios, nem pela obra e as palavras de Deus. Elas não entendem nem procuram entender. Em vez disso, vivem apenas de acordo com as filosofias de Satanás e pensam: não importa o que me acometa, eu deveria questionar mais as coisas. Além disso, acho que, não importa de quem eu desconfie, é razoável que eu faça isso, e que, independentemente de minhas suspeitas estarem alinhadas com os fatos, elas são justificadas. Em resumo, suspeitar mais quando confrontado com situações me beneficia. Como resultado, não importa há quantos anos elas acreditam em Deus, elas nunca buscam a verdade nas palavras de Deus, nem buscam respostas nas palavras de Deus para resolver os vários problemas e receios que têm. Em vez disso, confiam em sua própria mente, em sua mentalidade desconfiada, em filosofias para os tratos mundanos ou em suas próprias experiências de vida para analisar e lidar com essas questões. No fim, quanto mais se deparam com várias situações e quanto mais informações de vários tipos ouvem, não somente permanece inalterada sua natureza desconfiada, como seus receios também aumentam cada vez mais. Por exemplo, quando esse tipo de pessoa desconfiada acredita em Deus há 1 ou 2 anos e ouve sobre o incidente de Zhao Yuan, fabricado pelo PC chinês para difamar a casa de Deus, ela pensa: talvez isso tenha sido feito pela casa de Deus. Mesmo que não tenha sido ordenado pela casa de Deus, deve ter sido feito por alguns irmãos inferiores, e vocês simplesmente não admitem isso. Depois de acreditar em Deus por 3 a 5 anos, ela ainda acredita na versão do grande dragão vermelho dos eventos. Mesmo depois de 8 a 10 anos, suas dúvidas sobre a casa de Deus continuam sem solução. Ela não acredita que foi o grande dragão vermelho que incriminou e difamou a igreja. Ela simplesmente supõe que o povo da casa de Deus fez isso. Veja, quando vê algum assunto, ela nunca o faz com base nas palavras de Deus ou nas verdades princípios. Ela acredita na versão do grande dragão vermelho e vê o assunto do ponto de vista dos diabos e satanases. Não importa como Satanás oprima e brutalize o povo escolhido de Deus, ela acha que isso é compreensível, mas nunca acredita que a casa de Deus é inocente ou que os irmãos que sofrem perseguição por acreditar em Deus são irrepreensíveis. Mesmo que veja com os próprios olhos que todos os irmãos, na casa de Deus, são pessoas que se comportam bem e permanecem em seu lugar. No coração, ela sempre acredita, sem a menor dúvida, nas coisas que o grande dragão vermelho fez para difamar a igreja. Embora, ao acreditar em Deus, tais pessoas consigam suportar dificuldade, pagar um preço e até fazer ofertas, elas ainda são, no fim das contas, descrentes. Na verdade, pessoas desconfiadas são mais problemáticas do que aquelas que não amam ou não aceitam a verdade. Em que sentido elas são mais problemáticas? Aqueles que não se interessam pela verdade são completamente indiferentes e desinteressados para com o trabalho da igreja e o desempenho dos deveres. Não importa como os crentes sigam a Deus ou desempenhem seus deveres, isso não é importante para eles. Como resultado,
eles não têm receios em relação a questões de crer em Deus ou desempenhar um dever. E, basicamente, nunca fazem perguntas sobre os assuntos da igreja. Mas as pessoas desconfiadas são exatamente o oposto. Elas adoram fazer perguntas sobre boatos. Por que elas querem fazer perguntas sobre essas coisas? Um de seus objetivos é, definitivamente, se eu perguntar mais e souber mais, isso me ajudará a preparar meu plano de reserva com antecedência e a decidir a qualquer momento se devo ficar ou partir. Elas também se concentram em fazer perguntas sobre certas questões, como qual é o nome verdadeiro de um determinado líder ou obreiro, onde ele mora, que tipo de carreira ele tem no mundo secular, ou por que deixou sua casa para desempenhar seu dever. Elas também podem fazer perguntas sobre aqueles que pregam o Evangelho, como a quem eles pregaram, quais membros de sua família acreditam em Deus, há quantos anos eles pregam o Evangelho, quantas pessoas eles ganharam e assim por diante. Elas fazem perguntas sobre todas essas coisas, em grande detalhe. As pessoas desconfiadas adoram reunir esse tipo de informação e, depois de reuni-las, sentem-se tranquilas, acham que é muito necessário saber essas coisas e que elas podem usar essas informações em momentos cruciais. As pessoas desconfiadas sabem demais. Elas são bancos de dados de informações e até sabem algumas coisas que os líderes e os obreiros não sabem, como quem foi para o exterior desempenhar seu dever e para qual país foi. Elas até sabem essas coisas sobre pessoas que foram para outros países. Mas se você perguntar a elas qual episódio dos sermões foi publicado mais recentemente, elas não saberão lhe dizer. Elas nunca dão atenção a questões de entrada na vida. Mas quando se trata de informações pessoais dos irmãos e de algumas das circunstâncias da igreja, elas têm muita clareza sobre essas coisas. Um de seus propósitos ao ficar perguntando sobre as coisas é saber mais sobre todos os tipos de circunstâncias, para que, então, possam preparar uma rota de fuga para si mesmas a qualquer momento. Elas acreditam que seria uma tolice extrema não pensar em sua rota de fuga. Para usar as palavras dos não-crentes, elas estariam ajudando alguém a contar o dinheiro depois de ter sido vendido por ele. Na verdade, elas são como comida velha e podre. Não valem 1 centavo, mas se consideram muito valiosas. O que vocês acham? Essas pessoas são desconfiadas? São, de fato, pessoas desconfiadas. As pessoas desconfiadas têm uma humanidade particularmente astuta e enganosa. Algumas pessoas veem a astúcia e a enganação como sinais de inteligência elevada, mas isso está errado. Na verdade, essas pessoas astutas e enganosas são extremamente estúpidas e carecem de qualquer calibre. Seu calibre é baixo demais, e isso já é difícil de mudar. Serem, também, astutas significa que é ainda mais difícil curá-las. Se alguém apenas tiver calibre baixo, mas for relativamente honesto e não for astuto e puder desempenhar sinceramente seu dever, talvez ainda tenha um fio de esperança de ser salvo. Se tiver calibre baixo e for um tanto enganoso, mas conseguir aceitar a verdade e conhecer a si mesmo, talvez exista um fio de esperança de que ele se livre de seu caráter enganoso. Se puder entender a verdade e conhecê-la
e entrar nela aos poucos, sua desconfiança poderá ser removida pouco a pouco. Mas, infelizmente, essas pessoas não têm calibre, são enganosas e astutas, e também são estúpidas em grande medida. Isso é igual a uma pessoa cega que sofre de um problema ocular. Não há cura, certo? Tais pessoas são irredimíveis. Visto que essas pessoas são desconfiadas em um grau irremediável, como vocês acham que elas devem ser tratadas? Se essas pessoas forem descobertas, é preciso proteger-se delas. Elas são capazes de trair a igreja para se proteger. São indivíduos perigosos. Podemos buscar oportunidades para expô-las e removê-las. Ou, se não conseguirmos encontrar uma oportunidade para isso, podemos persuadi-las de maneira sábia a partir. Quando tiver certeza de que alguém é uma pessoa desconfiada, não interaja com ela. Interagir com ela só trará problemas. Se você interagir com ela, ela sempre tentará descobrir suas intenções. Se você sair, ela ficará de olho em você. Perguntará constantemente: aonde você vai? Quantos dias vai ficar fora? O que vai fazer? Quando você retornar, ela perguntará: com quem você se encontrou? Você cumpriu sua tarefa? Sobre o que vocês conversaram? Se você não responder, ela reclamará: ele não me deixa saber de nada. Ele não confia em mim, não é? Ele não está me tratando como um membro da casa de Deus. Ele disse que ia fazer o trabalho da igreja, mas por que escondeu isso de mim? Deve ter saído para fazer algo ilegal. Ela sempre espionará você pelas costas. Tais pessoas são realmente incômodas. Elas fazem perguntas sobre muitas coisas, querem saber tudo. Mas, depois de saberem essas coisas, não conseguem compreendê-las com pureza nem tratá-las corretamente. E também tentam procurar partes suspeitas nelas, o que faz com que as dúvidas delas aumentem cada vez mais. Suponha que você as aconselhe, dizendo: já que você tem tantas dúvidas sobre Deus e não acredita que as palavras de Deus são verdades, nem que elas podem purificar e salvar o homem, você deveria simplesmente parar de acreditar em Deus. Elas não vão se dispor a fazer isso. Ainda assim, vão querer acreditar e querer ganhar bênçãos. Essas pessoas não são problemáticas? É fácil lidar com essas pessoas. Se elas puderem trazer grandes problemas para a igreja, convença-as rapidamente a partir. Essas pessoas não são confiáveis, não têm a capacidade de compreender a verdade e, mesmo que consigam desempenhar algum dever, trarão grandes problemas para a casa de Deus. Elas fazem mais mal do que bem. Portanto, é necessário persuadi-las a partir. Pessoas covardes são problemáticas, e pessoas desconfiadas também são problemáticas. Mas as pessoas que são tanto covardes como desconfiadas são ainda mais problemáticas. Essas pessoas são extremamente tímidas e têm medo da morte, desconfiam de tudo, suspeitam constantemente que a crença em Deus pode levá-las a ser iludidas. Elas têm medo de que suas perspectivas possam ser prejudicadas e acham que dificilmente valeria a pena ser presas, perseguidas e mortas. Se elas são desconfiadas a esse ponto, qual é o sentido de acreditar em Deus para elas?
Isso não é apenas dificultar as coisas para si mesmo? Elas se protegem dos irmãos e de todos os arranjos de trabalho da casa de Deus, como se estivessem se protegendo de vigaristas, assim como se protegem do grande dragão vermelho ou de diabos e satanases. Algumas pessoas ainda tentam aconselhá-las, dizendo: apenas se certifique de acreditar em Deus diligentemente, de buscar a verdade e de desempenhar bem seu dever, e Deus aprovará você. Mas o que elas pensam em seu íntimo? Você quer que eu desempenhe meu dever adequadamente, mas quando eu ficar conhecido e o grande dragão vermelho me prender, isso não será o meu fim? Se essa realmente é a mentalidade delas, não adianta tentar aconselhá-las. Elas são extremamente tímidas e sempre têm pavor da morte. Quando ouvem que os crentes em Deus foram presos, ficam tão assustadas que fazem xixi nas calças. Mas quando se trata de enganar e trapacear as pessoas nos negócios, não importa em quantos problemas se metam, elas não têm medo algum. São bastante ousadas nesse aspecto. No entanto, quando se trata de questões de crer em Deus, elas são totalmente tímidas. Ficam cheias de todos os tipos de receios sobre os irmãos, sobre a casa de Deus e, especialmente, sobre Deus e as palavras e a obra de Deus. E nenhuma quantidade de comunhão pode resolver esses receios. Não importa há quantos anos acreditam, elas ainda não sabem o que significa acreditar em Deus ou por que precisam se reunir e desempenhar seu dever. É óbvio que essas pessoas têm uma inteligência debilitada e são bastante astutas e enganosas. Tais pessoas devem ser persuadidas a partir rapidamente. Se elas pararem de vir às reuniões e não quiserem mais desempenhar seu dever por ser covardes ou por qualquer outro motivo, isso é perfeito. Isso nos poupa o trabalho de removê-las e evita o incômodo. Se um dia elas se interessarem novamente em acreditar em Deus e quiserem voltar a acreditar em Deus, você pode dizer a elas: como crente em Deus, você pode ser preso e encarcerado a qualquer momento, e há até o risco de perder a vida. Mas se você não acreditar em Deus e, em vez disso, fizer negócios no mundo e ganhar muito dinheiro, talvez consiga desfrutar de alguns dias confortáveis. Depois que ouvirem isso, o coração delas se acalmará completamente e elas não pensarão mais em acreditar em Deus. Elas pensarão: finalmente, meus anos de preocupação e medo acabaram. Não preciso mais desconfiar da igreja, nem dos irmãos, nem da casa de Deus. Finalmente me libertei. E, simples assim, essas pessoas covardes e desconfiadas são convencidas a partir. Isso resolve o problema principal, certo? Essa é uma ótima maneira de resolver a questão.